Oi, gente! Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo da Mix Nativa. Estamos falando aí desse projeto lindo de Nates, desse projeto lindo de mulheres empreendedoras, mulheres guerreiras que correram atrás de seus sonhos, que não tiveram o medo, ou melhor, tiveram, mas ainda assim foram atrás dos sonhos. Porque todo mundo tem medo, né? Mas o mais importante é a sua força e o seu desejo de vencer ser muito maior do que isso. E quem ajuda a gente sempre é Deus. E hoje a gente tem uma história lindíssima aqui, né, amiga? Sim, uma super convidada. A Débora, gente, a maioria acertou nos stories, a gente perguntou, né, falou que ela tinha uma marca de calçados, já apresentando um pouquinho ela aqui, maravilhosa, super empreendedora, de uma história incrível, a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco da história dela, por isso que, pensando nas Nates do mês, não dava para não pensar também na Débora, né, como outras Nates empreendedoras, né, tão aí inspiradoras. E é isso, Débora, obrigada por ter aceitado o nosso convite, de verdade, honra muito tá aqui, especial. Viu? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Débora, e eu quero começar perguntando o que todo mundo sempre pergunta, assim, sempre tem curiosidade, né, na verdade. Como tudo começou? Bom, vamos começar pelo começo, né? Não tem como começar a história da Pé Vermelho sem falar dos meus pais, né? Na verdade, da minha mãe, uma mulher super empreendedora. Meu pai tinha banca na feira, vendia batata, nada a ver com calçados. Na época ali da feira, né, na feira livre, teve o avanço dos hortifrutis, né? E aí deu aquela queda na feira livre, né? Que foi começando a enfraquecer aquela história da mulher indo pra feira, comprar. Então, se resolvia tudo no mercado, né? E aí teve a queda nas vendas, a minha mãe logo sacou a ideia. O que a gente vai fazer? Foi no supermercado, comprou 3 chinelos havaianas, número 37, que era o número dela. Olha que legal. A visão. Olha a Se visão. não vender, eu fico pra mim, né? Foi lá, bordou os chinelinhos de havaiana mesmo, tudo na mão. Falou pro meu pai, ó, vai lá tentar vender tudo. Meu pai foi, colocou na banca, pegou os pedidos. Começou ali, de 3 chinelos havaiana, começou a fazer. Teve uma produção ali de chinelos bordados mesmo. Teve as bordadeiras que minha mãe precisou contratar para estar ajudando. Aí, né? Isso a gente tá falando de que ano? Olha, ano 2000 mais ou menos. E aí começou a crescer muito. E aí você pequena nessa época, ajudava ali fazer as memória? Tenho a memória, a gente ajudava ela a fazer os macramês na época que ela começou. Aí começou a abrir o leque, né, de modelos, né? A gente começou a fazer as miçangas, depois foi pro macramê, que foi super tendência na época, uma febre dos macramês. Parando a entrevista aqui rapidinho só para te mostrar esse look. Olha que gracinha, gente. Essa saia no comprimento midi com botões frontais e um sino tá super bacana, porque além dela trazer um shape mais ajustado, ela ainda te dá a leveza do sino. Ficou incrível. E aí, coordenada com essa blusinha dentro dessa cartela rosa, ficou maravilhosa. Um detalhe dessa blusa, gente, é que esse recorte na vertical dá uma alongada e ficou super bacana com os botões frontais. Ótima pedida. E aí foi indo, e aí teve a febre do tamanco de madeira. Nessa época, no ano de 2002, a minha mãe começou a vender bastante, abriu uma oportunidade no Shopping de Suzano, uma feira de artesanato. Aqueles estandes mesmo, né, que fica na feirinha de artesanato. Ela alugou um estande para trabalhar os finais de semana. Então, durante a semana, meu pai fazia ali a feira livre, né, vendendo batata, e as finais de semana mudava a chavinha ali para calçado. E aí, colocamos ali os chinelinhos havaiana, começou super a dar certo. E temos aquele look comfy, conforto que te abraça, sabe aquela peça para você usar com tênis e arrasar? Olha que graça esse look, gente, preto com detalhes em branco, essa dobradinha que dá super certo, fica super elegante dentro de um conforto, que é o que a gente está precisando neste momento, né não? Todo mundo ama uma saia mais retinha e uma blusinha que você pode usar junto ou separada, que vai ficar um arraso. E aí ela começou a introduzir, começou a pegar, na verdade, para revender uns tamancos de madeira. Começou a vender super bem, porque fazia ali parte do artesanato, né? E eles mesmos começaram a fabricar daí então. Então, desde a madeira mesmo, eles compravam as madeiras, cortavam na serra-fita. Aquela febre de tamanco de madeira que todo mundo acho que teve aí nos anos 2000, aqueles tamancos vazados com desenhos. Sim. Você chegou a ter, Rê? Quem não teve, né?
Fazia um barulhinho. Básico. Começamos a produção ali de calçados, fabricação de calçados. Foi uma época muito abençoada, uma época assim que meu pai pediu muitos sinais para Deus para poder partir então para o ramo calçadista. E ele foi. Foi com a cara e a coragem. E aí foi nessa hora que a família se introduziu no ramo calçadista. Agora, neste momento que vocês foram fabricar, já tinha uma loja ou vocês vendiam somente ali na ainda? feira. E aí minha mãe começou a distribuir para as amigas mesmo, revender. Tinha aquelas sacoleiras, né? Sim. Então tinha sacoleiras que ela revendia, passava ali e cada um fazia seu plano ali de distribuição, né? Para vender para amiga. Enfim, foi uma época bem legal. E aí a partir então de 2010, meu pai começou ali na Feirinha na Madrugada, na famosa Feirinha na Madrugada. Eles já começaram então um pouco já no atacado, né, Dero? Lá no comecinho, Sim. por exemplo, a sua mãe já tinha sacoleiras que, né? Então eles começaram já um pouco assim, No atacado. né? Sim, na distribuição mesmo, né? E fabricava? Fabricava e em vendia na Feira da casa. Madrugada. Fabricava em A fábrica era casa. no fundo da sua No casa. fundo da minha casa. E aí vendia na Feira da Madrugada. Vendia na Feira da Madrugada. Aí a E gente... a vida da Feira da Madrugada não é fácil. Não foi nada fácil. Das 2 da manhã até as 16. A Bruna sabe disso, né? Que a família dela foi onde a gente se conheceu. Foi mesmo, foi aí que eu conheci a Débora. A gente passou bons anos lá, né? Sim. Assim, na época eu era um pouco mais criança, mas lembro muito, assim, ajudava Acompanhava, muito minha né? mãe, acompanhava, É, acompanhei tudo. eu a também história. acompanhei também muitos meus pais. Comecei, então, desde sempre ajudando eles, assim. Né, ali no... Então, sempre fui ali empreendedora, desde cedo, né? Aprendendo ali. Nunca trabalhei para outra pessoa, né? Sempre ajudando eles e depois... Quando você tinha o box lá na feira, você tinha loja também ou não? Não, aí nessa época... Fechou. Nessa época foi assim, eu terminei ali o colégio, né? E aí meu pai chegou pra mim e falou, e aí, o que você vai querer fazer da vida? Com 16 anos, né? Mais ou menos. Aí eu falei, então... Ele falou, se você passar na faculdade, eu te dou um carro. Na época, né? Eu falei, ai, que legal. Então, pai, mas você não pode pegar o dinheiro do carro e me dar? Pra mim poder fazer um investimento, pra me abrir meu próprio negócio? Que legal. E aí ele me deu o dinheiro do carro, na época R$10.000. E eu abri o box na Feirinha na Madrugada. Eu lembro exatamente hoje. Era 10 mil, 2 de aluguel que eu paguei ali na hora, né? Pra poder ter o box, já poder entrar. Ficou 8 mil, aí comprei algumas coisas, né? Pra estrutura, prateleira, um canaletado que na época tinha. Enfim, era bem básico. Na Feirinha na Madrugada, acho que todo mundo conhece, tem que ser o mais simples possível. E aí o restante de mercadoria. Então foi assim, E o foi... que você foi colocar lá? Sapato? Sapato, sempre sapato, Mas gente. Não era o dele, era outro. Não, era já. Aí a gente começamos a distribuir, né, também. Não, já pegamos já de fábricas parceiras. Então começou já ter uma gama maior ali de calçados, né, de estilos de calçados. Esse momento que você parou e pegou esse dinheiro foi o momento que você abriu o seu negócio. O meu né? negócio, isso. Aí desvinculei do meu pai, né. Ó, 16 de janeiro de 2010 foi quando eu inaugurei mesmo o meu próprio box. Legal, Então bem no desvinculei começo do ali, isso. Desvinculei, entre aspas, porque a gente somos a família Pé Vermelho. Mas foi a partir daí que eu comecei a empreender no meu próprio negócio Com 18 mesmo. anos, né? 18 anos. Então ficamos trabalhando aí de 2010 até os meados de 2013, lindamente das 2 da manhã até as 16 da Olha essa tarde. carga horária, gente. Olha Maravilhoso, isso, meu gente. Deus. A gente só trabalhava, né? Assim, foi uma época que a gente só pegou firme mesmo no batente pra decidir sair da inércia. Meu pai sempre fala isso. Pra sair da inércia, você precisa suar a camisa. Acho que foi nessa parte aqui que a gente mais se dedicou, né? Eu estava recém-casada aqui nesse intervalo, então a gente só se dedicou mesmo pro trabalho, sabe? Meados de 2013, a Feirinha na Madrugada fechou. Pra reforma. Pra né? reforma, Foi isso. né? Então foi uma época bem difícil, que aí a gente mudou a Nossa, música, aí- a gente mudou a dança, né? Que foi Verdade. nessa hora que todo mundo teve que se Todo reinventar. mundo teve que olhar e se perguntar, gente, e agora? E Agora o que vai fazer? E pensou rápido, né? Pensou rápido. Teve que pensar rápido. Foi nessa época que a gente abriu o box ali na feirinha no shopping. No shopping da Monsenhor Andrade. E aí a gente pegou o último box lá atrás, tentamos se reajustar ali. E ali seguimos. Tem um arco importante, gente, nessa história aí, tá? Meu pai também, ele já tinha um box ali fora da Feirinha na Madrugada, que era a loja ali no Shopping Family.
Em 2016, aconteceu um ocorrido bem, assim, ficou marcado na história, bem triste. Foi um incêndio no shopping inteiro. Sim. Tá? Então, mais pessoas Inclusive, foram nas afetadas. imagens que vocês vão ver aí, vão ver mesmo que o shopping desabou. Tipo, não tem nada. Ou seja, não foi só o seu pai. Não, foi Foram muitas que perderam famílias que perderam tudo. tudo. E aí, o seu pai conseguiu se reerguer, não conseguiu? Sim, por uma promessa de Deus que Deus fez. Que ia ter em poucos dias, o Senhor ia dar uma vitória, né, para ele, né? Então, foi a partir daí, desse incêndio que a gente só tinha box então, né? E aí, a partir daí que veio a primeira loja da Pé Vermelho. Primeira loja mesmo de rua da Pé Vermelho, né? Sim. Loja independente, para vocês terem uma ideia aí. Então, eles super se reergueram. Sim. Foi pra algo sim, novo. foi para algo novo. Agora, me fala uma coisa. Quando abriu essa loja da Pé Vermelho, essa loja era só dele ou você foi junto? Então, eu e meu pai, a gente trabalha bem paralelo, né? A gente é a Pé Vermelho, mas tem trabalhos paralelos, né? São todos no ramos calçadistas, né? Porém, ele é mais voltado para o atacado, né? E eu sou mais voltada para o varejo, tá? Então, em março de 2016, aconteceu esse incidente do incêndio, né, na loja. E aí foi um caminho também que Deus tomou para o meu marido também estar indo, nessa época, para o atacado, tá? Então, 1º de setembro também aconteceu a abertura da loja de atacado nossa, que aí eu e meu marido, lá no atacado mesmo, no setor do atacado do calçado. Gente, vocês não têm ideia do quanto foi terrível esse incêndio no Brás. Você lembra, amiga? Na época ficou muito marcante, gente, e atingiu, assim, várias famílias, porque foi o shopping inteiro, então foi um prejuízo muito grande, mas que bom que, assim como a Débora, a família da Débora, muitas pessoas conseguiram se reerguer, isso é muito importante. No empreendedorismo tem isso, né, às vezes prejuízos, mas o importante é a gente ter força, garra, resiliência para continuar, né? E a história dela é muito bonita, né? Linda, maravilhosa.